Terça-feira, 8 de abril de 2025. Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre, que vai até o final do mês de junho, estamos estudando alusões, imagens e símbolos. Como estudar a profecia bíblica. O assunto desta semana é o fundamento de Gênesis. E o tema para hoje, a pergunta de Isaac: onde está o cordeiro? Vou iniciar o tema de hoje dizendo o seguinte: seres celestiais testemunharam aquela cena em que a fé de Abraão e a submissão de Isaac foram provadas. O céu todo aplaudiu sua fidelidade. As acusações de Satanás demonstraram-se falsas. Deus declarou ao seu servo: agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Gênesis 22, 12. A aliança de Deus, confirmada a Abraão por um juramento perante os seres de outros mundos, testificou que a obediência será recompensada. É interessante notar que a primeira menção bíblica a um cordeiro, em hebraico, Shé, ocorre na mesma história em que o amor é mencionado pela primeira vez, em Gênesis 22. O cordeiro, é claro, é um dos símbolos mais frequentes do Apocalipse, onde Jesus é chamado de cordeiro mais de 20 vezes. Em uma das cenas mais poderosas do Apocalipse, quando João visita a sala do trono de Deus, capítulos 4 e 5, o cordeiro desempenha o papel central. A história de Isaac nos ajuda a entender como os cordeiros são usados de modo simbólico. Esta história está relacionada com Apocalipse 5, onde o cordeiro, que é Jesus, ocupa o papel principal. A primeira menção de um cordeiro na Bíblia se encontra na pergunta de Isaac: onde está o cordeiro para o holocausto? Gênesis 22, 7. O restante da Bíblia responde a essa pergunta em muitos detalhes. Os outros 38 livros do Antigo Testamento conduzem o leitor por um caminho em que a pergunta de Isaac é respondida com detalhes e de modo progressivo, desde os rituais da Páscoa até a ocupação da eira de Araúna por Davi e assim por diante. A história do Antigo Testamento é pontuada com inúmeras profecias messiânicas que prevêem a ocasião em que a pergunta de Isaac seria respondida plenamente. Finalmente, então, no Novo Testamento, a pergunta é respondida quando Jesus aparece em carne e osso, desenvolve um ministério entre o seu povo e entrega sua vida em sacrifício na cruz. Na primeira menção de um cordeiro, em João 1, 29 a 34, parece que João Batista estivesse respondendo à pergunta de Isaac, e o cenário não poderia ser mais apropriado. Pecadores se arrependiam e eram batizados, simbolizando a morte para o pecado e o início de uma nova vida. De repente aparece Jesus, o Cordeiro de Deus, e os céus anunciam Mateus 3,17. Observe que uma voz do anjo do Senhor também anunciou do céu a solução para o problema de Abraão e Isaac, Gênesis 22, 11 a 14. Quando juntamos todas as peças, fica claro que Jesus, o Cordeiro de Deus, é nosso substituto. Isso ajuda na compreensão do cordeiro morto visto por João. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora, e lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39.
Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus.